Olá, gostaria de cumprimentar todos os irmãos e meus amigos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo e dizer da minha alegria de poder estar falando um pouquinho da palavra de Deus. Nessa feita eu gostaria de falar sobre um assunto muito importante, que é o assunto da escola dominical. Eu sou um aluno e também professor muito animado, muito amoroso pela palavra de Deus e também pela nossa escola bíblica dominical. Então, eu gostaria de falar nesta feita sobre o seguinte tema: como lidar com a lição. Como lidar com a lição. Mas antes eu gostaria de chamar a atenção de vocês, prezados professores, para um verso que se encontra na Epístola de Paulo aos Romanos, no verso de número 7, Romanos 12 e verso 7, que diz: se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Aqui, nesse verso que nós encontramos, nós temos dois dons aqui. O primeiro é um dom ministerial e o segundo é o dom do ensino. O prezado aluno não deve, o prezado professor não deve confundir o dom do ensino com o ministério de ensino de Efésios 4 e 11. Muito bem. Então aqui diz, aquele que ensina, esmere-se no fazê-lo. Esmero significa o professor colocar todo o cuidado, toda a dedicação, todo o apuro, todo o capricho no preparo do ensino bíblico, no preparo da lição de cada semana. Então, o professor, visto ser um assunto muito importante, de extrema seriedade, Paulo recomenda que ele faça do ensino, que ele ensine com esmero, isto é, por todo cuidado no ensino, por todo o esforço no aprendizado, colocar todo o esforço no ensino da palavra de Deus. É bom nós destacarmos aqui a diferença de ensino e a diferença de aprendizado. O ensino tem a ver do professor para o aluno, e o aprendizado tem a ver ao contrário, isto é, do aluno para o professor. Então lembre-se, ensinar é uma coisa, aprendizar é outra coisa. O ato do ensino está com o professor e o ato do aprendizado está com o aluno. Então, dentro do nosso tema, como lidar com a lição, nós queremos apresentar algumas recomendações. São algumas recomendações que, trabalhadas com oração, pode ajudar. São, na verdade, 20 recomendações. Recomendação de número 1. Primeiro, dê uma olhada geral nas 13 lições. Olhe as 13 lições. Seria bom que o professor da escola dominical, logo que a revista chegasse em suas mãos, ele desse uma olhada geral em todas as lições, principalmente no índice. Se ele puder, bom seria que ele lesse todas as lições de uma vez só. Isso pode ser feito em algumas horas ou então durante a semana, porque a lição sempre chega um período muito bom antes de acontecer o ato da primeira lição. Então, a primeira recomendação é esta: dê uma olhada geral nas 13 lições. A segunda recomendação é a seguinte: observe que cada lição tem um texto de apoio. Tá? Você vai observar
depois do texto áureo, da verdade prática, do título, os comentaristas da lição, eles escolhem os textos com oração, com jejum, com prudência, com temor a Deus. Então observe bem o texto de apoio, né? Nós encontramos isso nas nossas lições, nós chamamos de a leitura bíblica em classe, está ali. Então, você deve estudar bem esse texto. Leia várias vezes, estude várias vezes, faça anotações, sublinhe as palavras-chave desse texto de apoio para a lição. A terceira recomendação é esta: leia a lição várias vezes até fixar bem o conteúdo. Eu ouvi de um velho pastor João Lundgren, meu pastor, o último missionário sueco que pastoreou a igreja por 47 anos, a Igreja Assembleia de Deus de Caxias do Sul, pelo qual eu tive o privilégio de aprender muito dele, e como professor da escola dominical recebi essa instrução dele. E ele mesmo dizia que às vezes ele lia a lição 20 vezes, 15 vezes, 10 vezes, até 20 vezes ele lia a lição para entender aquilo que o comentarista queria dizer, aquilo que o Espírito Santo queria transmitir através do comentarista daquela lição. Então leia a lição várias vezes até fixar bem o conteúdo na sua mente. A quarta recomendação é essa: memorize bem o título. Memorize bem o título. Quando você chegar diante da classe, procure transmitir, procure fixar, memorizar bem o título. E também procure fixar, memorizar os pontos da lição e também os subpontos da referida lição. Você está observando que nós estamos indo gradativamente. Então, estamos como subindo uma escada. E esta quarta recomendação é muito importante. Então, às vezes, o professor deu a lição, mas os alunos não gravaram, os alunos não aprenderam, os alunos não memorizaram o título. É muito importante que de quando em quando o professor repita, para que os alunos também venham memorizar não apenas o título, mas também os pontos e os subpontos. Então, a quarta recomendação é memorizar bem o título, os pontos e os subpontos. A quinta recomendação é esta: estude a lição sublinhando as partes mais importantes. Eu creio que você deveria fazer isso. Experimente, prezado professor, ler em voz alta cada lição. Eu o fiz uma vez, mais ou menos uma lição, o tempo de uma lição é 45, 50 minutos, uma hora, dependendo de igreja para igreja. Você vai observar que apenas você lendo a lição, você vai levar mais ou menos de 15 a 20 minutos para ler a lição. Depende muito da cadência da sua voz. Uns leem mais rápido, outros leem mais devagar. Então, a quinta recomendação é que tu estude a lição sublinhando as partes mais importantes da lição. Muito bem. A sexta recomendação é esta: muna-se de ferramentas de ensino. Ora, como é que o pedreiro vai construir a casa, o carpinteiro vai construir a casa, se ele não tiver as ferramentas? Então você pode dizer, não, pastor João Fernandes, eu tenho a Bíblia, basta a Bíblia. Ora, se a pessoa contratada para construir a casa somente com o martelo, ou então só com o serrote, obviamente vai dar o quê? Não vai sair casa nenhuma. O carpinteiro, o construtor, o pedreiro tem que ter as suas ferramentas. Também o professor da EBD, o professor da escola dominical, ele deve munir-se
de ferramentas, boas ferramentas de ensino, como canetas de mais de uma cor, lápis, cadernos para apontamentos, dicionários, né? Um bom dicionário de português, um bom dicionário bíblico. Às vezes o professor tem que consultar o dicionário português, como por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 12, verso 8 diz: e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. Você sabe o que é a palavra ciência? Você sabe o significado da palavra neófito? Se você não o sabe, podes consultar o dicionário bíblico. E às vezes é preciso consultar o dicionário de língua portuguesa. Então, um bom professor da escola dominical, obviamente, certamente ele amará a sua língua. Existem pessoas que têm dificuldade de amar a sua língua. Você ama o português? Então, cadernos, dicionários, bíblias, né? Pelo menos o professor tem que ter as duas versões principais, a versão corrigida, a Bíblia corrigida, que é a Bíblia oficial das Assembleias de Deus, a Bíblia atualizada. Bom seria ter a linguagem de hoje, a Bíblia viva. Então, Bíblias de estudos, vai ajudar muito. Tudo o que pode lançar luz sobre a lição. Então, você pode separar o Mensageiro da Paz, um artigo do Mensageiro da Paz, um livro, um capítulo de um livro, algo de um dicionário português, e assim vai. Então, muna-se de ferramentas de ensino. 7ª recomendação: faça uso da bibliografia. Geralmente, nas nossas lições, vem indicações para livros, dicionários, como, por exemplo, subsídios que existem no Ensinador Cristão da nossa casa publicadora das Assembleias de Deus. Então, hoje temos esse grande recurso da bibliografia. Existem bons livros, bons comentários, bons dicionários, boas enciclopédias bíblicas, enfim. 7º, faça uso da bibliografia. 8ª recomendação: selecione e pinte os versículos que darão apoio ao comentário. Eles não podem ser de mais e nem de menos. Então, eu, por exemplo, cheguei a contar uma lição dos adultos. Em uma lição apenas dos adultos, eu contei 103 versículos bíblicos que o comentarista colocou ali. Obviamente, ele não colocou para que todos fossem lidos em uma lição de 45 minutos a 1 hora, obviamente que não, mas eles estão ali e servem de subsídios para a lição. Então, você deve selecionar os versículos e eu recomendo que você pinte ele, que você marque, que você sublinhe, não é? Eu creio que mais ou menos de 10 a 15 versículos se consegue ler numa lição de 1 hora, mas é contraproducente para o ensino, e de menos também é contraproducente, principalmente para o ensino bíblico. Então, estudo bíblico é ensino bíblico. Estudo bíblico é você ir falando e ir provando, embasando com referências da palavra de Deus. Recomendação de número 9. Responda os exercícios da lição. No final das nossas lições, de jovens e adultos, nós temos os exercícios. Obviamente não foi feito para não responder. Eles têm um motivo. Eles são didáticos, eles são ensinativos. E o professor da escola dominical também deve respondê-los antes de estar diante da sua classe. Recomendação de número 10. A minha experiência, digo e repito, a minha experiência. Na minha experiência, eu não recomendo que você leve folhas avulsas, né? Mas sim que você faça anotações nos cantos, ou então nos rodapés da nossa lição. Agora as novas lições vieram partes, foi muito criativo isso,
aonde que o professor pode fazer as suas anotações. Então a recomendação de número 10 é que você faça anotações nos cantos ou nos rodapés da lição. Recomendação de número 11. Prepare-se antes. Não lide com o improviso. Deus nunca lidou com o improviso. O Espírito Santo nunca lida com o improviso. Prepare-se antes. Prepare-se fisicamente. Vá dormir cedo para poder acordar disposto. Prepare-se psicologicamente, mentalmente. Também prepare-se espiritualmente. Tenha uma semana de oração, de vigilância. Procure não pecar. Procure conservar a sua vida espiritualmente saudável. Então, a recomendação de número 11 é que você prepare-se antes, tanto no físico, como no psicológico, como no espiritual. Recomendação de número 12. Faça perguntas. Para quem eu vou falar? Quanto tempo eu vou falar? Quantos alunos terei na minha classe? Procure fazer perguntas. Jesus, como o grande pedagogo, o maior educador de toda a nossa história na face da terra, Jesus foi mestre em fazer perguntas. Um bom professor é um habilidoso perguntador. Agora, não faça perguntas tolas. Não faça pergunta para adultos como em teor de criança. Isso é contraproducente para o ensino. Recomendação de número 13. Varie os métodos de ensino. Como métodos de perguntas. O método de perguntas é muito proveitoso. O método de ilustrações. O método de citações. Enfim, não use apenas um método. Como, por exemplo, o método de preleção, o método de conversação, ele é ótimo, ele é producente. Todavia, se não o for feito sozinho. Então, à medida que você for dando a sua aula, você vai variando os métodos de ensino. Isto é, use a sua criatividade. Recomendação de número 14. Faça uso dos diversos materiais didáticos, como o quadro, né? O quadro de giz, o velho quadro ainda é muito ótimo, é muito producente, é muito bom para o ensino. Quadro de giz, você pode usar o caderno, você pode usar o xerox, mapas, música, fotos, recortes, cadernos, não é? Cadernos para fazer trabalhos, lápis de cor, cartas. O próprio retroprojetor é um aparelho, é um acessório de ensino muito maravilhoso, extraordinário. Recomendação de número 15. Use a linguagem de ensino, não a linguagem de pregação. Existem muitos professores da escola dominical que eles não ensinam, eles pregam. Uma coisa é eu estar pregando, outra coisa é eu estar ensinando. Na pregação, usando uma linguagem bem popular, na pregação eu uso a linguagem de briga. Mas no ensino eu uso a conversação, a fala, linguagem, não é? Use a linguagem da conversação. Esta é muito producente no ensino. Então, a recomendação número 15 é esta: use a linguagem de ensino e não a linguagem da pregação. Qual é a linguagem do ensino? É a conversação. Recomendação de número 16. Não leia a lição. Né? Eu já ouvi de alguns obreiros que estavam dirigindo a escola, disse assim: vamos passar a leitura da lição. Está errado. Então a minha recomendação: não leia a lição, explique a lição. A lição não é para ser lida. Eu leio a lição em casa, meus alunos leem a lição em casa. E muitos leem a lição toda semana. Então imagine um aluno que leu a lição em casa, chega na igreja e o professor se ataca a ler a lição. Então,
Recomendação de número 16. Não leia a lição, explique a lição para o seu aluno. Então, o bom ensino é o explicativo. 17. De número 17. Recomendação de número 17. Quebre a rotina. Seja criativo. Traga algo novo, curioso, atraente. E você vai ver que o número dos seus alunos vai aumentar. Quebre a rotina. Seja criativo. Use a criatividade que Deus lhe deu. No campo do ensino, queridos irmãos, a criatividade é maior que o conhecimento. Recomendação de número 18. O professor deve aprender. Então, o professor da escola dominical, chamado por Deus, ele deve aprender a aprender. Ora, como é que eu vou ensinar se eu não aprendo? Como um professor vai ensinar se ele não gosta de ler? Como o professor vai ensinar se ele não gosta de estudar? Se ele não gosta de ouvir? Então o professor deve aprender. Aprender quanto? Aprender quando? Aprender sempre. Quanto? Tudo que puder, tudo que for bom, que venha edificar a vida espiritual e a vida dos meus alunos, eu vou aprender. Então, queridos, o prazer pelo estudo gera prazer pelo ensino. Ora, se eu não tenho prazer em estudar, como é que eu vou ter prazer por ensinar? A recomendação de número 19, alguém disse: não existe maus alunos, o que existe são professores ruins. Isso é uma verdade. Todo aluno ele tem potencial para ensinar. Haja vista os 12 apóstolos. Né? Pense na biografia de cada um, estude a vida de Pedro. João aparece amoroso, mas antes ele é chamado de filho de trovão, filho do trovão. Então, por que Jesus escolheu 12? Porque o 12 é um número ideal para se ensinar. Então, a minha classe não deve ter de menos aluno e de mais alunos. Foi exatamente isso que Jesus tinha, eu creio, em mente. O grande ensinador, o mestre dos mestres, escolheu o número 12, de 12 pessoas, um número ideal para ensinar. Então, não existe maus alunos, o que existe são professores ruins. Alguém chegou a comentar: Pastor João, mas aquele aluno não aprende. Queridos, cada aluno aprende diferente. A ciência explica que uma pessoa ela pode aprender de 9 maneiras, por 9 maneiras. Então, de repente, é um método que você está usando errado. De repente, aquele método que você usa para ensinar o seu aluno não é o adequado. Tem uns que aprendem pelos olhos, pela visão, outros aprendem pelas orelhas, pela audição. Então, não existe alunos ruins. O que existe são professores maus preparados, desatualizados. E o professor que lida com a palavra de Deus, que dará o destino eterno para aquele aluno, ele deve ser um professor atualizado. Recomendação de número 20. Planeje a sua aula com antecedência. Não deixe tudo para a última hora. Planejar. Medite, planeje, escreva e Deus lhe dará a graça. Querido professor, foi um prazer falar com você. E a minha oração é que Deus o abençoe e que você seja muito próspero e que você ganhe muitas almas para Cristo e que você ensine muito, certo de que receberemos o galardão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, querido professor e professora. Saiba que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluia. Que Deus te abençoe.